Oi, gente, tudo bem? Eu sou Helene Ciprim. Vamos continuar a leitura do Caibalho. Nós estamos no capítulo 7, na parte 2. A gente terminou esta frase no anterior. Tal é a relação do iluminado. Então, a gente vai continuar. A precedente ilustração da meditação e do subsequente departamento da meditação do todo é mais um esforço dos instrutores para descrever o processo infinito por um exemplo finito. E ainda, o que está em cima é como está embaixo, e o que está embaixo é como que está em cima. A diferença é somente em grau, e assim como o todo desperta-se da meditação sobre o universo, assim o homem, no tempo, cessa de manifestar no plano material e retira-se cada vez mais no espírito presente, que é realmente o ego divino. É engraçado, né? Vou fazer um parênteses aqui, porque no 100 a gente fala que o ego é o material, é a dualidade. E aqui a gente está falando de um outro ego, tá? Que é o ego divino, que na verdade é a unidade, né? Fecha aspas. Há um assunto maior de que desejamos falar-vos nesta lição e que nos levaria imediatamente a uma invasão do campo da especulação metafísica. Contudo, nosso fim é simplesmente mostrar a futilidade de tais especulações. Aludimos à questão que inevitavelmente vem à mente de todos os pensadores que se aventuraram a investigar a verdade. A pergunta é: por que criou todo os universos? A pergunta pode ser feita de diferentes formas, mas a que vai acima é o essencial da investigação. Os homens esforçaram-se para responder a esta pergunta, mas ainda não há resposta digna de nome. Muitos imaginaram que o todo tem muito a ganhar com isso, mas isto é absurdo, porque que poderia ganhar o todo que já não possua? Outros deram a resposta na ideia que o todo quis que tudo amasse, e outros que ele criou por prazer e divertimento, ou porque estava só, ou para manifestar o seu poder. Todas as respostas, ideias pueris, qualidades do período infantil do pensamento. Outros acreditaram descobrir o mistério afirmando que o todo achou-se impelido a criar, pela razão da sua própria natureza interna, o seu instinto criador. Essa ideia é mais adiantada que as outras, mas o seu ponto fraco está na ideia de que o todo é impelido por alguma coisa, quer interna, quer externa. Se a sua natureza interna, o instinto criador, impele-o a fazer as coisas, então a natureza interna ou o instinto criador seria o absoluto em vez do todo, e nesse caso esta parte da proposição está errada. E ainda, o todo cria e manifesta, e parece ter muitas qualidades de satisfações em fazê-lo, e é difícil de escapar da conclusão que, em grau infinito, ele poderia ter o que corresponde no homem a uma natureza inata, ou um instinto criador correspondente a um infinito desejo e vontade. Não poderia agir sem querer agir, e não poderia querer agir sem desejar agir, e não desejaria agir sem satisfação nisso. E todas estas coisas pertenceriam a uma natureza infinita e podem ser consideradas como estando de acordo com a lei de correspondência. Mas, ainda, preferimos considerar o todo como agindo inteiramente livre de toda influência, tanto interna quanto externa. Isso é o problema que se apoia na raiz da dificuldade e a dificuldade que se apoia na raiz do problema. Falando estritamente, não se poderá dizer que haja uma razão para o todo agir, porque uma razão implica uma causa, e o todo está acima da causa e do efeito, exceto quando ele quer tornar-se causa, tempo em que o princípio é posto em movimento. Assim dizeis, o assunto é incompreensível, justamente como o todo é incognoscível. Justamente como dizemos simplesmente que o todo é, assim também somos obrigados a dizer que o todo age porque age. Enfim, o todo é toda a razão em si mesma, toda a lei em si mesma, toda ação em si mesma. E pode-se dizer que, em verdade, o todo é a sua própria razão, a sua própria lei, a sua própria ação, ou que o todo, a sua razão, a sua ação, a sua lei, são um, com todos estes nomes sendo de uma só coisa.
Na opinião dos que vos dão estas lições, a resposta se encerra no próprio íntimo do todo, junto com o seu segredo de existência. A lei de correspondência, na nossa opinião, compreende somente esse aspecto do todo, que pode ser chamado o aspecto de estado. O lado oposto deste aspecto é o aspecto de existência, no qual todas as leis perdem-se na lei. Todos os princípios emergem do princípio, e o todo, o princípio, a existência, são idênticos entre si, uns aos outros. Por isso, as especulações metafísicas sobre este ponto são fúteis. Entramos aqui no assunto simplesmente para mostrar que conhecemos a pergunta e também o absurdo das respostas ordinárias das metafísicas e teologias. Em conclusão, poderá ser de interesse aos estudantes dizer-lhes que, apesar de muitos dos antigos e modernos preceitos herméticos tenderem a aplicar o princípio de correspondência à questão, com o que resulta a conclusão da natureza íntima, mesmo assim, as lendas contam que Hermes, o Grande, sendo interrogado sobre esta questão pelos seus adiantados discípulos, respondeu-lhes, fechando os seus lábios com firmeza e não dizendo uma palavra, indicando que não havia resposta. Mas então ele podia ter entendido de aplicar o axioma da sua filosofia que diz: os lábios da sabedoria estão fechados, exceto aos ouvidos do entendimento, significando que ainda os seus discípulos adiantados não possuíam o entendimento que os habilitava ao preceito. Seja como for, se Hermes possuía o segredo, ele deixou de o comunicar, e embora o mundo tome muito interesse, os lábios de Hermes estão fechados a este respeito. E quando o grande Hermes hesitou em falar, qual mortal poderá atrever-se a ensinar? Porém, deveis lembrar que, ainda que seja aquela a resposta deste problema, se porventura há uma resposta, permanece a verdade que, enquanto tudo está no todo, é também verdade que o todo está em tudo. O preceito é enfático e podemos acrescentar-lhe as palavras conclusivas de citação. Aquele que compreende realmente esta verdade alcançou o grande conhecimento. E a gente termina aqui o capítulo 7. É muito profundo, né, gente? É muito profundo. É um estudo que vale a pena ser feito com muita calma, escutando frase por frase, meditando em cada frase.